Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Graça e paz, povo de Deus, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso Instituto Teolosofando, transformando vidas através do conhecimento. Estou muito feliz em poder recebê-los mais uma vez para mais um dos nossos encontros semanais. Estamos iniciando hoje uma nova série de estudos, Hermenêutica, a ciência e a arte da interpretação do texto bíblico. Você se considera um bom intérprete das Escrituras ou ainda tem alguma dificuldade? Você já ouviu falar dessa tal de hermenêutica? E exegese? Ou talvez exegese? O que significa tudo isso e qual a sua importância para o nosso labor teológico? Como podemos estudar essa disciplina tão essencial para as mais diversas áreas do saber, como filosofia, o direito, a literatura, como também a teologia? É o que vamos buscar compreender a partir de agora aqui no Teolosofando. Portanto, tome aí contigo o seu material de apoio, seu material de estudo e vamos juntos trilhar o caminho do conhecimento. Como eu sempre gosto de iniciar as nossas aulas, gostaria de primeiramente apresentar os nossos objetivos. Observe aí comigo quais são os nossos objetivos na transição. Primeiro, conhecer as premissas fundamentais da hermenêutica. Então nós estudaremos ou iniciaremos a nossa aula primeiramente conhecendo as premissas fundantes da hermenêutica, como também compreender a importância desta disciplina, compreender a importância da hermenêutica nos nossos estudos. E por último, como terceiro objetivo, entender a diferença entre exegese e exegese. Esses são os nossos objetivos. Anote-os aí no seu material de apoio, no seu caderno, para que você possa estar estudando posteriormente, revendo o conteúdo. 2 Timóteo 2,15, Paulo, ao escrever ao seu discípulo, seu filho na fé, Timóteo, vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Há dois termos gregos importantes a serem analisados aqui. O primeiro é dokimos, aprovado, e o outro, ortotomouta, manejar, ou aquele que maneja. Dokimos carrega o significado de uma moeda ou de algum objeto de valor sendo testado a fim de comprovar sua legitimidade. Este é o objetivo de dokimos, ou o significado de dokimos. Portanto, o texto está nos sugerindo que devemos nos apresentar a Deus de forma legítima, como obreiros que não têm do que se envergonhar. Por outro lado, nós temos ortotomouta. Isso nos remete à construção de tendas, onde o corte da pele do animal deveria ser perfeito, deveria ser reto, para que quando fosse costurar as partes pudesse alcançar o padrão desejado. Ortotomouta, então, é cortar reto. Portanto, o obreiro aprovado é aquele que foi testada a sua legitimidade, o seu valor, e que tem por objetivo o manuseio eficaz da palavra de Deus. E a hermenêutica nos ajuda nesta tarefa. Ela nos ajuda neste propósito. Qual é a origem da hermenêutica? Eu preciso ser fiel e dizer a vocês
que a hermenêutica como ciência, como arte, como nós veremos o seu significado posteriormente, ela não nasce no contexto judaico-cristão. A hermenêutica nasce ainda num contexto grego antigo, tá bom? Ela é oriunda de hermeneu e do substantivo hermeneia. E as palavras são associadas à mitologia grega, mais precisamente ao deus Hermes, o deus Mercúrio para os romanos e Hermes para o povo grego ou para os gregos. Quem é Hermes? Hermes é o mensageiro de pés alados, tá? Hermes tinha uma função, na mitologia grega, é claro. Hermes tinha a função de transformar o entendimento. Hermes era um deus da mitologia grega, responsável então em tornar a mensagem dos deuses compreensível aos homens. Portanto, a origem da hermenêutica, desta ciência, desta arte, nos remete à mitologia grega. E no nosso contexto? O hermeneuta, aquele que faz uso, aquele que faz prática da ciência, da arte, da interpretação, é aquele que trabalha para tornar a mensagem de Deus compreensível aos ouvidos. Então, o hermeneuta, dentro deste nosso contexto cristão, isso que nós estamos estudando na teologia, é aquele que transforma, é aquele que vai ao texto bíblico, que vai à palavra de Deus e vai deixá-la compreensível aos ouvidos, rompendo todos os abismos necessários, e nós estudaremos sobre os abismos posteriormente, todos os abismos necessários para que esta palavra possa ser compreensível aos ouvidos àqueles que estão lhe escutando. Portanto, vamos observar agora a definição de hermenêutica. Como nós já vimos desde o início da nossa aula, é uma ciência, é uma arte, mas eu gostaria de delimitar melhor este conceito de hermenêutica. Osborne vai dizer no seu livro A Espiral Hermenêutica, uma nova abordagem da interpretação pela editora Vida Nova, o seguinte: a definição tradicional da palavra hermenêutica, do conceito, é ciência ou arte, que define os princípios ou métodos para a interpretação do significado dado por um autor específico. Nesse sentido, considera-se a hermenêutica como ciência porque ela tem normas, tá bom? Ela tem regras a serem seguidas e estas podem ser classificadas no sistema ordenado. Então a hermenêutica também faz parte da teologia sistemática em certo ponto. Então, como ciência, ela tem normas. A hermenêutica tem métodos a serem seguidos, tem regras a serem seguidas, pois foi estabelecidas para tal, tá? E é considerada como uma arte porque a comunicação ela é flexível, tá bom? E, portanto, não pode ser aplicado uma hermenêutica mecânica, rígida, das regras e às vezes que pode até distorcer o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da comunicação. Então ela, por um lado, é uma ciência, pois tem regras, ela tem métodos, tem objetivos a serem seguidos e aplicados, como também a hermenêutica é uma arte, pois ela não pode ser interpretada ou usada como ferramenta de forma rígida, engessada. Esdras Bento, na hermenêutica fácil e descomplicada pela CPAD, nos ajuda a compreender o conceito de hermenêutica da seguinte forma: hermenêutica bíblica é a disciplina da teologia exegética que ensina as regras para interpretar as Escrituras e a maneira de aplicá-las corretamente. Então isso corrobora com aquilo que já estamos
entendendo, que já estamos estudando até aqui a hermenêutica como teologia exegética, ela tem as suas regras para a interpretação do texto sagrado e a maneira como aplicar estas regras corretamente, conforme a definição que acabamos de observar de Esdras Bento. Qual é o objetivo da hermenêutica? Anote aí no seu material de apoio. Osborne vai dizer assim: o objetivo da hermenêutica evangélica é bem simples: descobrir a intenção do autor como agente humano, inspirado pelo Espírito Santo, como também o autor Deus, aquele que inspira o texto. Então, o objetivo da hermenêutica neste contexto cristão, neste contexto bíblico evangélico, é levar o intérprete, o hermeneuta, a compreender a intenção do autor, tanto o autor humano quanto o autor divino, tanto aquele que foi inspirado para escrever o texto, como também aquele que é a fonte de toda a inspiração. Então, como nós já vimos até aqui, a hermenêutica ela é uma ciência e uma arte da interpretação do texto, tá? No nosso caso mais específico, o texto bíblico. E talvez você esteja se perguntando qual a importância da hermenêutica no nosso estudo ou no meu estudo bíblico, tá? Então, nós precisamos compreender sobre dois axiomas. E eu preciso dizer isso a fim de auxiliar na nossa construção, na construção do nosso saber, tá bom? Dois axiomas. Primeiro axioma é que a Bíblia é um livro humano, pois ela foi escrita por homens, obviamente, tá? Inspirados pelo Espírito Santo. Então, primeiramente, a Bíblia é um livro humano, pois o homem, os autores, os autógrafos, né? Os autores originais, eles foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever esse texto, tá? E diante disso, preciso também dizer que a sua consciência, a sua metodologia, a sua cultura, a sua compreensão de fé não lhes foi roubada, tá? Quando eles escreveram o texto bíblico, tudo isso foi preservado. E a Bíblia também ela é um livro divino. Como já vimos anteriormente, a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Diante disso, é um livro singular, diferente de qualquer outro na história do universo. Pois aqui nós temos dois autores, tá? O autor humano, que foi a ferramenta que Deus usou para escrever o texto, como também o autor divino, o próprio Espírito Santo, que é a fonte de toda a inspiração. Então nós entendemos os dois axiomas, tanto que a Bíblia é um livro humano, como também é um livro divino, e ela precisa ser interpretada diante disso que nós estamos estudando. Qual é o papel do hermeneuta? Aquele que vai ao texto e vai interpretar esse texto. Para que nós possamos compreender o papel do hermeneuta, eu quero lhes convidar a ler, por gentileza comigo, Atos dos Apóstolos. Vamos ao texto bíblico. Se você tem aí um exemplar da Bíblia, tome aí contigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós leremos a partir do versículo de número 30, para que nós possamos compreender o papel do hermenêutica nessa ciência e na arte da interpretação do texto. Vamos lá à leitura? E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Observe que nós temos um indivíduo, um personagem, aqui conhecido como o eunuco, que ele está lendo o texto, mas não está compreendendo. Avancemos aí a leitura.
E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Diz o texto, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Observe a dúvida, de quem o profeta está se referindo? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, no profeta, no texto que o próprio eunuco estava lendo, lhe anunciou a Jesus. Então, diante disso, nós temos o papel do hermeneuta. Primeiramente, explicar, ensinar o texto. Na sequência, guiar na compreensão do texto e guiar na exata interpretação do conteúdo. Nós temos um personagem com uma dúvida, e a dúvida do eunuco ela é legítima. De quem o profeta está se referindo? Dele mesmo? Ou ele fala de uma outra pessoa, de um outro personagem? Aquele homem estava cheio de dúvidas. E o papel de Filipe foi levá-lo à compreensão. E o texto diz que ele começa daquela escritura, do texto em que o próprio eunuco está lendo, e o conduz até Cristo numa teologia prática, cristocêntrica. Então este é o papel do hermeneuta, daquele que vai ao texto a fim de interpretá-lo. Qual a importância, diante disso, de uma leitura ativa do texto? Pois o texto que nós lemos diz que o eunuco estava lendo uma parte, uma porção do profeta Isaías. Então, para que possamos compreender um texto, pode ser um texto das Escrituras ou como qualquer outro, uma bula de remédio, nós precisamos efetivamente ler esse texto, aplicar uma leitura ativa do texto a fim de compreendermos aquilo que estamos lendo. Então, portanto, nós primeiramente precisamos de uma leitura ativa do texto. Observe comigo esta charge que vai aparecer para você aí na tela. Nós temos uma reunião, uma faixa central, sobre uma reunião daqueles que não entendem o texto porque não leem, e de repente entra um outro personagem na sala, um menino, perguntando se ali era a reunião daqueles que não entendem coisa alguma porque não leem o que está escrito. Isso se repete. Quantas vezes nós não compreendemos um determinado texto porque simplesmente não lemos o texto de forma ativa? Qual é o propósito da hermenêutica? Primeiramente, anote aí, auxiliar no uso dos métodos de interpretação eficaz. Como nós já vimos no início, a hermenêutica é uma ciência. Como ciência, ela tem regras, ela tem métodos a serem aplicados. Então, portanto, nós precisamos, ou ela nos leva, nos auxilia no uso correto, nos métodos corretos de interpretação. Segundo, a hermenêutica ela estabelece os princípios para boa interpretação bíblica. Nós temos regras a serem seguidas, nós temos métodos a serem usados, uma ferramenta útil que nos auxilia na interpretação do texto, que é a hermenêutica. Como também ela auxilia o intérprete na análise crítica do texto, na escolha do método a ser usado. E como quarto objetivo aqui da hermenêutica, ela evita o uso interpretativo pessoal do texto. O que mais importa na interpretação
não é exatamente aquilo que eu compreendo, mas aquilo que o autor quis transmitir. Então, hermenêutica, ele constrói uma ponte entre o seu ouvinte contemporâneo ao autor e vice-versa. O hermeneuta, ele transpõe essas barreiras, ele transpõe a ponte e ele vai no autor sagrado, no autor inspirado, no autor divino e faz essa transposição do passado para o presente. Isto é hermenêutica e o papel do hermeneuta. Difícil, não é mesmo? Vamos compreender agora exegese. O que é exegese? Tá? Exegese, no termo, na sua língua original, ainda no Novo Testamento, aponta para a ação praticada pelo intérprete na intenção de extrair, isto é, tirar para fora, arrancar o significado pretendido pelo autor, isto é, exegese. Exegese significa, portanto, a ação, o ato, o método de extrair, tirar para fora o significado pretendido pelo autor bíblico. Então, o exegeta, ele é aquele que vai interpretar, que vai tirar para fora, que vai cavar muitas vezes, se necessário, a intenção do autor, o significado pretendido pelo autor. Qual é o propósito, então, da exegese? Anota aí, vai aparecer na sua tela. Extrair a ideia pretendida pelo autor de expor o leitor moderno, o leitor contemporâneo, de forma compreensível. Então, portanto, exegese é a ação, a ciência, a arte que leva o intérprete a extrair o significado, a extrair do texto o significado pretendido pelo autor. Diante disso, surge então na nossa discussão uma outra palavra, um outro termo, exegese. Então não confunda exegese, vai aparecer para você aí, com exegese, tá bom? Pois se exegese é extrair do texto o significado pretendido pelo autor, exegese tem a ideia de incluir, tá? Diferente de exegese, que é extrair, tá? Na exegese o intérprete introduz um sentido diferente pretendido pelo autor, tá? Então, se na exegese ele extrai, na exegese ele introduz, tá? Então nós temos duas ações: a ação de extrair, tirar para fora, e a ação de introduzir no texto um significado que não foi pretendido pelo autor, portanto aí podendo até mesmo manchar, tá? Contaminar a interpretação proposta no texto. Quais são as implicações do uso da exegese? Quais os perigos que ela nos traz? Primeiro, é um afastamento do sentido original do texto. Então ela nos afasta daquilo que foi pretendido pelo autor, tanto o autor humano quanto o autor divino. Então ela causa uma ruptura, ela causa uma barreira e nos afasta do sentido original do texto. O relativismo teológico. Relativismo pode ter significados diferentes para a mesma interpretação, e isso gera um relativismo. Adulteração da mensagem, como também desobrigação com as normas e métodos da hermenêutica. Ela desobriga o intérprete das metodologias, das regras estabelecidas por esta ciência chamada hermenêutica, tá? E ela também é um retrocesso, é um afastamento da proposta,
de Deus para aqueles que vão ao texto sagrado, que vão à sua palavra, que vai às Escrituras, a fim de compreender o que nela está escrito. Como nós podemos evitar a exegese? Anote aí, como evitar a exegese? Primeiro, não force o texto. O texto ele é simples. Nós vamos ver numa próxima aula que ele tem um único sentido, ou ele é literal, ou ele é figurado. A proposta é uma só. O autor sagrado, o autor bíblico inspirado, não tinha duas ideias ao escrever o texto, tá bom? Não vamos aí cometer o erro dos pais do passado, do período de Alexandria, né, na compreensão alegórica do texto. Ou o texto é literal, ou o texto é figurado e o sentido é um só, tá? Então não force o texto. Como também não abandone o contexto histórico, cultural e gramatical. Ao analisar um texto específico, como foi este que nós fizemos de Filipe e Eunuco, nós precisamos compreender o contexto anterior, o contexto posterior, como também o contexto onde está inserido este texto. Então nós precisamos respeitar o contexto histórico, o contexto cultural da época, como também o contexto gramatical. Terceiro, não banir o autor e o seu propósito. O autor bíblico tinha uma ideia central, um propósito ao escrever esse texto. Então, não bane nem o autor e também nem o seu propósito. E por último, não ignorar a mensagem e o propósito pela qual a obra foi escrita. Tá bom? Esses são aí as nossas ferramentas que nós podemos usar para evitar a exegese, que não é interessante para o autor, ou melhor, para o intérprete, para o hermeneuta do texto sagrado. Chegamos assim ao fim da nossa primeira aula, tá? Primeira aula desta nova série que nós começamos o estudo hoje. Compreendemos hoje o conceito de hermenêutica, como também de hermeneuta, que é aquele que executa a ação, exegese, a arte, a ciência de extrair do texto usando as ferramentas propostas pela hermenêutica, e a exegese, essa ciência que deve ser evitada. Nós analisamos a importância desta ciência e que nos auxilia na interpretação do texto bíblico, como também o papel do hermeneuta, como aquele que conduz, tá, os outros, ou conduz outros na compreensão do texto. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro encontro. Nós teremos outras aulas referentes à hermenêutica, à exegese, tá? Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários, tá? Deixe aí nos seus comentários, nós estaremos respondendo à medida do possível. Eu vos peço, compartilhe o link desta aula, o link do nosso canal, com seus amigos, no grupo lá da sua igreja, se você tem esta liberdade. Nos ajude compartilhando este conteúdo que está sendo produzido com carinho e de forma gratuita para vos auxiliar, tá? Deixe o seu comentário e, se não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva, acione as notificações para receber aí toda quinta-feira uma notificação diferente de uma aula que nós preparamos, tá bom? E eu concluo com o texto de Tito, Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O hermeneuta, o exegeta, é aquele que fala o que convém. É aquele que fala o que está escrito.
Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu te espero na próxima quinta-feira. Nós continuaremos estudando a ciência e a arte da interpretação do texto. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e até a próxima. Yeah.